tudo bem? Tá começando mais uma prosa. Mas antes deixa eu te pedir uma coisa. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva no canal, acesse a nossa loja e consuma nossos produtos. Assim você ajuda a continuar a nossa história. Feito isso, já te agradeço e desejo um bom período de Fala, personas! Eu sou a Luciana Rocha e eu tô aqui pra conversar com você que tá me assistindo aí, mas receber as provocações de um amigo aí. É um prazer pra mim, Noel, estar aqui. Muito obrigada e bora lá. Bacana. Onde você nasceu? Que cidade você nasceu? Eu nasci na Vila Mariana, no centro de São Paulo. Morei muito tempo não, né? Morei algum tempinho ali a grande São Paulo, e depois de uma tragédia bem grande, né, meu pai vendeu o terreno que eles tinham, meus pais, né, venderam o terreno lá de Carapicuíba e compraram aqui. É uma história muito louca que depois eu conto os pormenores. Sim. Mas viemos pra cá, eu ainda era muito nova e estranhei tudo que tinha aqui, né. Então você era paulistana? Era paulistana. Então... E veio pra cá, assim, ainda era criança. Para Rio Grande. Isso. Rio Grande aconteceu nessa época para você. Sim, eu tinha de 11 para 12, uma coisa assim. Então é quase rio-grandense. Não, total rio-grandense. Eu tive uma passagem que eu costumo dizer. Minha mãe fala, porque lá nós, que ela quer dizer de Fortaleza, né, Ceará. Ela falou, não mãe, lá a senhora ficou 19 anos, a senhora é paulista, querendo ou não. Então eu sou rio-grandense, com certeza, de coração, adoro. Eu recebi aqui o Soares, gosto de falar das pessoas que eu recebi o Soares, e a gente falou um pouquinho disso da migração nordestina, da qualidade porque meu pai também era de lá, vai ter que puxar o saco aqui, mas dessa coisa do nordestino, você também traz isso. Eu vou falar pra você, quando eu cheguei aqui em Rio Grande, eu ainda não tinha meus pensamentos formados, eu tinha tinha criado vários estereótipos, principalmente sobre o Nordeste, sobre Rio Grande, mas a vida, minha mãe sempre fala, né, minha mãe e meu pai, mas mais minha mãe, a vida ela ensina. E graças a Deus que eu aprendi, porque hoje eu sou... eu falo que eu nasci aqui, meu corpo, minha matéria nasceu aqui, mas todas as minhas raízes, com muito orgulho, são nordestinas. Que bacana. Seus pais eram da onde? Fortaleza, Ceará. Da Fortaleza, Ceará. Que cidade linda. Inclusive, você que está me assistindo, se tiver a oportunidade de ir pro Nordeste, dá uma passadinha em Fortaleza, que lá é lindo. Bacana. Ceará também. É o estado, né? Estado e a capital. Bacana. Então você chegou aqui muito novinha. Cheguei aqui. E fez a sua vida em Rio Grande. Sim. Foi aqui que eu tive as melhores oportunidades de trabalhar, conhecer pessoas. Nunca tive portas fechadas aqui. Pelo contrário, né? Então, assim, fui aprendendo a gostar. Não vou dizer pra você, eu amava Rio Grande. Eu amava, tipo assim, sair da minha casa e chegar na escola, que um trajeto que seria 10 minutos, levar meia hora, porque tava tudo cheio de barro. Então, assim, a gente vai, né? Sim. Seus pais ainda estão vivos? Estão. Que bacana. Nossa, sobreviveram à Covid, que bacana. Graças a Deus, eles não pegaram e eu peguei. Você pegou? Eu peguei, minha irmã pegou, meu cunhado pegou, meu Deus. É casada? Então, né? Todo mundo me pergunta. Tão espontânea assim, Essa a gente deixa pra falar depois. Um dia a gente fala. Um dia a gente fala. Coisas de... Tô brincando, sou solteira. Que bacana. Então não tem filhos nem nada. Tem um casal. Tem um casal. A menina fez 22 anos e o menino sexta. Nossa! 24. 22 anos? 24 anos? Sim. Menina, eu me achando beirando os 100 velho. anos, eu beirando os 100. Meu Deus. É que as plásticas deram certo. Bacana. E aí, se formou aqui em que colégio? Com muito orgulho, Edmundo. Luiz Nóbrega Teixeira. Gente, olha, eu tenho uma professora, eu tive vários professores, né? Mas tem aqueles que a gente vai guardando que essa professora, a professora Cláudia, a professora Isabela, até um tempo atrás eu vi elas dando aula, né? Mas tem vários professores aí maravilhosos que me ajudaram na minha formação. E hoje eu sou o que sou porque eles me provocaram. Fizeram o que você tá fazendo hoje. Essa espontaneidade toda vem da onde? Mamãe, né? Mamãe, ela sai e ela briga comigo porque às vezes tá passando uma pessoa, e isso eu acho muito lindo. Tá passando uma pessoa lá, boa noite, senhor.
Boa tarde, senhor. Aí, mãe, desde pequena, mãe, a senhora conhece? Não, mas pra eu ser educada, pra me falar uma boa noite, pra me falar uma boa tarde, eu não preciso conhecer. E aí, com o tempo, eu fui crescendo, e é verdade, às vezes você fala uma boa tarde, uma boa noite, ou um bom dia que seja, às vezes você muda o dia de uma pessoa, porque as pessoas passam por nós e muitas pessoas se sentem invisíveis. Sim, sim. Né? E minha mãe, ela foi me ensinando que a gente precisa quebrar isso. Sim. Né? Então, mamãe. Isso papai também... gosta, mas mamãe é muito mais. Nossa, muito. Muito mais. E isso é também uma. Como é que eu vou falar? É uma qualidade dos nordestinos também. Total. Né? São muito. Desculpa. Pô, não, à vontade, à vontade. Não, e assim, tanto meu pai, que ele é menos comunicativo que minha mãe, eles têm a sacada do humor. Sim. É assim, aquela coisa que você fala, gente, é muito. Assim, o nordestino e o nortista também, eles têm muito essa pegada do humor, né? E é algo natural neles. É uma coisa bem. Às vezes fala, por que você tá falando isso? Não, pra ela é normal, pra eles teve uma época que o Ceará era. Eu fui nessa matriz, época, né? Pra Fortaleza. Criava humorista com uma facilidade. Nossa, assim, ó. Até hoje. Eu fui e, assim, na rua onde eu fui, que eu fiquei na casa da minha avó, fiquei na casa da minha tia, né? As pessoas na rua fazendo piada. E eu rachava o pico e eles, tipo, não entendiam. Aí até você explicar que era o jeito que eu me familiarizava, então muitas pessoas não entenderam, né? E eu fico feliz por ter essa oportunidade de ter conhecido eles. Eu tenho uma prima, aliás, todas as minhas primas de lá, né? Sim. Mas é um humor que você fala assim, gente, de onde que elas criam essa piada? Gente! Além das muitas facetas que você tem, você também fez stand-up, ou faz? De vez em quando. Eu vou lá, uso a minha touquinha, porque assim, não parece, Noel. Não. Eu sou muito tímida. Meu Deus! Esses dias no trabalho, a gente passa por avaliações, né? E aí, o meu gestor pegou e falou assim, ó, eu já falei aqui aonde você tem que melhorar, e tem os elogios. Você quer? Eu falei, não quero. E parece até uma coisa assim, eu não gosto de elogio. Ligou aqui, eu tô falando, entendeu? Mas, porque eu sei o que tá acontecendo aqui dentro. É complicado explicar. Sim, sim. Posso dizer que eu sou uma eterna incógnita. É uma contradição espontânea. É uma contradição, exatamente. Bacana. Mas vamos lá. Além da veia humorística, tem também essa veia da comunicação. Essa também veio dos pais também? Vovô. Papai de papai. Papai de papai. Eu tenho uma foto dele que minha tia Tarsila, ela me mandou. Minha tia foi minha prima. E minha tia Tarsila, ela é irmã do meu pai, né? E ela falou, seu avô aí. E aí eu me orgulho muito disso, porque eu cresci ouvindo essas histórias do meu pai, né? Meu pai gostava de discursar. Eu estava em São Caetano antes, né, de vir pra cá. E aí meu pai falava que ele chegava na escolinha, tava eu em cima de um bloco conversando com as crianças, sentada. Ai, meu Deus, então vovô. E nunca pensou, com essa vontade toda aí de subir no degrauzinho, nunca pensou em ser política, em fazer uma carreira política também? Opa, não, eu vou falar a verdade pra você, já pensei sim. E como a gente tava conversando, né, anteriormente aqui no off, eu fui pra esse mundo pra eu conhecer, porque eu não gosto de estar, e isso eu me identifiquei muito com você, de chegar numa mesa de debate e não saber simplesmente onde a pessoa tá. Sim. Exatamente por causa da minha timidez, entendeu? Se a pessoa me fazer uma pergunta, eu... entendeu? Primeiro que eu não tenho essas respostas rápidas. Eu sou aquela pessoa que, pergunta e já, não tenho isso. Ainda não estudar? Você quer falar de política, você quer ser político e você não entende nada? Não, né? A moda hoje é gestor público. Eu estou estudando gestor público. Uau, né? Ai, nossa, que emoção. Uau! É o que eu mais ouço. Sim, mas as pessoas não entendem que quando a gente fala aqui em estudo, é procurar se aprimorar, procurar conhecer. A gente não está falando aqui vou fazer catedral. Né? Dá licença. É o estudo de se conhecer. Nessa coisa de se conhecer, eu sempre sou adepto daquela tese de que quanto mais você se conhece, mais você conhece o outro.
Quanto mais você se aprofunda em você, mais você quer a psique humana. Como é que você encara essa coisa de se olhar e olhar que você está fazendo um trabalho para o outro também? Porque, gente, os programas da Luciana são fantásticos. Como é que você chega a isso? Como é que você... essa trajetória toda da vida sertaneja, dos pais, essa coisa toda que você herdou lá do DNA, ou você viaja na maionese, como diria o outro, né? Na Helmets, porque eu sou elite, né? Boa, na Helmets. Então, ó, eu vou falar pra você, eu nunca fui pobre. De maré desci, sabe aquele pobre de maré desci? Mas eu sempre fui pobre. Só que nunca me faltou um pão na mesa, né? Um arroz e feijão, nunca me faltou. E eu vejo, e assim, isso vem muito dos meus pais. A simplicidade, e assim, minha mãe, por exemplo, que o estudo dela era pouco, ela veio terminar aqui em São Paulo, e a história de vida deles foram impactando a minha. Porque imagina, eu vim pra cá, pra Rio Grande, meu pai me deu um carro, me deu uma caravana. Não tinha muito juízo, não vou ficar inventando história que né? Só que a gente vai fazendo escolhas erradas e aí a gente vai percebendo que, olha, não é bem por aí, né? Então, em um dado momento, principalmente quando eu me tornei mãe, né? Eu falei, eu acho não, porque quem acha perdeu alguma coisa, né? Sim. Mas eu quero ser uma pessoa melhor. Independente de quem acredite ou não. E isso vem muito dos meus pais. Essa questão de ajudar, essa questão de ação social, essa questão de, olha, se eu puder te ajudar, pode ter certeza, eu tô aqui, só não fala que eu te ajudei. Então isso é muito deles. Entendeu? Até minha irmã Fleck fala pra mim, nossa, você não existe, tem horas, viu? Meu Deus do céu. Mas não é, esse apego pelo material, não tenho. Não tenho nada de esse apego. Ai, isso é meu. Não tenho. Então, é muito assim, meu pai e minha mãe. Muito. E eu me orgulho. Me orgulho mesmo. Dizem que a pessoa não pode se orgulhar, né? Mas eu me orgulho porque, independente do que as pessoas pensam, acho de mim, eu tô tentando dia após dia. Porque eu sei, eu me conheço. Eu quero ser alguém melhor. E se eu puder ajudar... Você conhece a historinha das estrelas do mar? Não, conta aí pra nós. Rapidinho. A história da estrela do mar é o seguinte. A onda estava muito forte, estava jogando as estrelas do mar pra fora, pra areia, né? Aí tinha um cara que ele passava e saía jogando, voltando as estrelas do mar para o mar. Aí passou um cara e falou assim, meu, você é idiota. Você é idiota? Você tá jogando elas e o mar vem e joga de novo. E mesmo que não joga as mesmas, ele vai jogar outras. Entendi. Aí ele falou assim, eu não sou idiota. Na vida dessas estrelas eu fiz a diferença. Sim. Né? Então, assim, na vida das pessoas que eu puder ajudar, que eu conseguir ajudar, eu vou ajudar. Então vamos falar de fazer diferença. Cara, vamos lá. Como é que é esse negócio? Você falou pra mim que é mãe de 2 filhas e não é casada. Você foi mãe solteira? Engraçado, né? As pessoas não usam esse termo, eu acho esse termo tão legal. Não, eu tive um relacionamento. Não tem nada de malévolo dentro. Não, mas tem gente que... eu sou mãe solo. Enfim, eu tive um relacionamento, né? E desse relacionamento vieram 2 crianças. Em dado momento, eu percebi que, ainda gostando da pessoa, eu percebi que às vezes eu me sinto um pouco demais para alguns ambientes, entendeu? Não que a pessoa não merecia, não que isso, que aquilo, houve uma traição, e aí a gente conversou, ele não assumiu, eu falei, meu, não dá, né? E aí parti para esse mundo afora, com uma criança no colo, parece aquelas histórias, sabe? Uma criança no colo, outra no bucho, e vamos que vamos. Que legal. Muito legal. É difícil ser mulher? Eu sou muito fora do meu tempo, como minha mãe é. A minha mãe, ela sempre me ensinou isso, essa coragem. Não por quê? Não vou aceitar, né? Então, é um pouco difícil, foi um pouco difícil, mas eu tenho esse estigma, tenho essa herança da minha mãe, né? Não por quê? Simples assim. Simples assim? Simples, não por quê? E como é que você olha a mulher que você foi e que você, de certa forma, ainda é, porque a gente está mudando sempre, né? Mas para a nova geração, você tem uma filha, né? Tem um casal. E aí, como é que você olha, principalmente essa questão? E eu te perguntei
pela questão da mulher, porque nós dois sabemos que é o mais visado, né? Ah, total. Há 50 anos, as mulheres sequer votavam, não é? As mulheres ainda são menosprezadas e açoitadas nos seus direitos há muito tempo, quer dizer... E continuam, né? E continua de certa ainda. forma, continuam. Eu tô aí lutando para estar na área da comunicação, né? E eu tenho a ciência de que eu não agrado a todos. Não, isso é fatal, não vai agradar mesmo. Total. Isso é Só importante. que, assim, eu vejo que ainda parte de uma dificuldade muito do público feminino, né? Eu recebo, assim, às vezes, que nem a gente conversou, né? Ah, você não viu minha mensagem. Não, são várias mensagens, o tempo inteiro, né? Sim. E com muito carinho e respeito, muitos homens, eles falam assim, não, eu gosto do seu trabalho, vai mesmo. Sim, falam respeitosamente. Enquanto mulher, algumas, você fala assim, mas pra quê, né? Pra que a pessoa usar esse tipo de palavra, essas coisas? Então, assim, eu vejo que ainda é um pouco difícil, mas igual eu aprendi com a minha mãe, por que não? Tinha um colega que dizia assim que é simples ver a diferença de homem para mulher, né? O homem vai lá e mata, a mulher aleja. A mulher aleja, porque para ela aquilo tem que ser durável, a mulher tem uma mentalidade diferente, né? Tem. E aí essa mentalidade não posso dizer que essa mentalidade era minha, porque... Não, que a gente tá falando... Também, quando a gente fala que a mulher é massacrada, a gente fala que é massacrada pela sociedade. Claro, porque não se tem só mulher, pelos homens, né? Sim, porque se tem homens que massacram, também tem as mulheres. Esse é o porém. A sociedade é muito injusta e desigual. Esse é o porém. Não é? A sororidade, que é muito difundida aí, mulher, ninguém solta a mão de ninguém, no mundo real não é assim, não. Lógico que não. Mulher extremamente competitiva, passional, não é? E aí por isso que eu perguntei a você, que se é difícil, principalmente para quem se joga para comunicação. Porque aí você cria outra vida, né? É a vida de quem olha para você. Você deixa de ser mais uma pessoa no meio da rua. Sim. E aí os olhos voltam para você, né? Complicado, eu não sei muito lidar com isso, não. Não? Não. Que nem você falou, você fez docinho pra mim. Não é. Gente, ela tá demorando pra vir dar entrevista pra mim, mas tá aqui. O importante é que tá aqui. Mas olha, legal, essa coisa. Mas eu perguntei, você não me respondeu ainda. Vamos lá. Qual a diferença aí? O que você vê que mudou da mulher que você foi pra sua filha hoje? Quais as possibilidades? Qual o mundo que você herda pra ela? Tá. Como eu te falei, né? Eu nunca fui uma mulher comum. Então, assim, eu sempre quis a liberdade. Tanto é que quando eu saí do meu lar, né? Junto ali com meu marido na época e tal, ainda eu tinha um sentimento por ele. Mas, no outro lado, eu falei, cara, eu tô livre de novo. Porque eu tinha que respeitar, né? A gente não era casado no papel, mas tem que ter um respeito. Sim. E eu sou uma pessoa que nem deu para perceber, gosta da comunicação. E nem sempre isso é bem visto por outras pessoas. E ele falava para mim, nossa, mas toda hora passando e dá oi, isso e aquilo. Né? A gente era dois adolescentes, jovens, né? A gente tinha 18 anos na época. Então, ele não sabia muito lidar e eu muito menos, porque não nasci pra usar corrente, não nasci pra usar como que é? Cabresto? Como que fala? Isso, cabresto mesmo. Então... E um relacionamento precisa haver um equilíbrio, né? Então, eu fiz algumas escolhas negativas, erradas, mas nasceu as coisinhas mais lindas que, por mim, são classificadas de perfeito. Não é assim. Né? E aí eu falei assim, eu não quero deixar para eles um legado negativo. Sim. Né? Então comecei a aprender a linguagem, porque assim, eu sempre fui uma mãe nervosa. Não vou aqui pintar, ai que mãe maravilhosa. Não. Nervosa, super ocupada, eu trabalhava, estudava. Meus pais me ajudaram 100%, meus irmãos e cunhados ajudaram 100% na criação dos meus filhos, né? Então, eu falava assim, não, eu preciso me ajeitar. E o dia que eu tomei essa consciência, eu falei, não, peraí. Eu preciso melhorar. Aí eu comecei o processo de inverso, né? Entrar em mim e falar, meu Deus. E aí eu falei, não quero isso pra minha filha nem pro meu filho. Então, comecei numa viagem aí não foi na Hellmann's.
comecei numa viagem sobre a vida, né? E aí eu falei, putz, fiz muita coisa errada, não deixava eles falarem, né? Porque a criança, ela tem um momento dela de opinar, né? De falar. Então eu fui vendo, putz, errei nisso. Então eu vou reiniciar, só de uma forma que eu acredito que é o mais correto, respeitando eles, ouvindo mais, né? E eu creio que estou no caminho certo, porque os feedbacks que eu tenho estão começando a ficar mais positivos do que já eram. Uhum. Não perto da perfeição, mas caramba, sentar uma sexta-noite com meus filhos e trocar ideias, pra mim, é vida. Bacana. Vida. Falando em ideias e trocar ideias aí, me diz aí, conta pra gente como é que foi que começou essa história do Facebook. Como é o nome do programa? Podcast Apenas um Papo. Apenas um Papo. É. Conta pra mim. Eu posso dizer pra você que é a coisa mais incrível da minha vida, porque eu sempre, como eu falei, eu fiz algumas escolhas erradas, então essas escolhas, pra eu reverter isso, elas levaram um tempo, né? Até o momento que os meninos já estavam um pouco maiores, eu falei, eu vou começar essa bagaça aí. Vou meter a cara. Mas você vai chamar quem? Os meus meninos, as pessoas, né? Uhum. Aí eu falei, não sei, mas eu vou. E aí eu chamei, acho que primeiro, agora eu não lembro se foi o Akira, o que foi vereador, Akira Auriani, mas acho que eu comecei com ele, né? Quem intermediou foi o Biju. E eu falei, gente, parece que eu levo jeito. Parece, porque eu tava bem no começo, ó, bem rústico, assim, né? E assim, o suporte que eu tive foi muito tudo bem. Eu não político, por isso que eles foram simpáticos. As pessoas colocam defeito em tudo, sabe como é que é, né? Sim. Mas eu senti ali que eu falei, caramba, eu posso melhorar. Uhum. Eu acho que vai. Aí fiz uma entrevista com o Marques lá, Valdir Marques. Nilcinho da comunicação, maravilhoso. E eu falei, parece que o negócio tá indo. E assim, a recepção que eu tinha era muito positiva. Muito positiva no sentido de que as pessoas viam, olhavam. Não, as pessoas assim, parece que leva jeito mesmo. Vai. Aí, por fim, acho que a última pessoa que eu fiz, isso foi em 2016, a entrevista foi com o Joe. Uhum. Aí nasceu a amizade, né, onde eu fiquei com vergonha, ele ficou com vergonha, e aí a gente começou a falar gaguejando, e não sei o que. Aí eu falei, bom, poderia ser... Mas por quê? Você chamou outra pessoa? Se já era tão legal aqui, eu não sei o que aconteceu, sabe? Porque assim, as outras pessoas, elas foram me dando um feedback de como que era, fulano é assim, fulano é assado. Quando eu fui falar com o Joe, já era final de campanha. Uhum. E aí eu falei, pô, será que esse cara vai conversar comigo, né? Essas coisas todas. Eu não sei. E como eu te falei, né? A questão da timidez não parece, mas eu tenho. Aí comecei a gaguejar e depois assistindo. Eu não gosto, eu falo pra eles que eu não gosto de assistir. Eu imagino aqui que nessa época, então, você já não tinha toda essa timidez. Quer dizer, você já tinha um controle sobre as entrevistas. Eu tinha que tomar um losartana todo dia, porque a pressão só faltava explodir. Deus me livre, que vergonha. Nossa! Total. E assim, se você pegar um dos meus primos, não precisa ser muito não, um só, você vai ver eu olhando assim, gente, o que eu vou perguntar? Por isso é aquela história que eu quis estudar. Mas é o tete-a-tete, a vida real, entendeu? Nessa época você não fazia pautas. Relações com que é públicas. Né? Nessa época você não fazia as pautas. Então eu fazia, Noel, mas eu vou falar real pra você. Pautas irrelevantes, entendeu? Total. É que o que acontece? A pessoa que eu tava entrevistando... Mas você tem noção de que comparado com os outros, as pautas eram muito mais ricas, né? Sim, mas... Sim, é bom você ser crítica, né? Mas se eu faço um grau de comparação... Exatamente, você olha assim e fala, gente, sem futuro. Na minha cabeça ficava assim, sem futuro. Meu Deus! E assim, eu nunca me importei com crítica. Eu mesmo eu não gosto de assistir nenhum podcast que eu faço. Eu não gosto, não assisto. Enfim. A gente chama as pessoas para debaterem a cidade e as pessoas acham que a gente chamou elas para falar mal do antigo prefeito e falar bem do que está aí ou daquele que você quer que esteja lá. Sim. E quando não é isso. Discutir a cidade é olhar para a cidade com um olhar crítico e tentar planejar a partir dali, a partir da opinião das pessoas, o que seria bom. Certo. E isso você chegou um pouquinho próximo a isso, né? De ter esse debate mais rico.
não é? Quando a gente tinha outros comunicadores que era só puxar saco mesmo, principalmente em época de campanha. Você chegou a isso, então dava a impressão que você tinha uma pauta por trás. Tinha nada. Eu vou falar real pra vocês, gente. Eu preciso desabafar, então eu vou desabafar aqui pra vocês, tá? As minhas pautas, quem fazia era, na época do primeiro ano, era minha irmã, era um colega meu, Jefferson, de Mauá. Deixa eu ver quem mais. E tinha mais uma pessoa que me perdoa, se eu lembrar até o final aqui, eu vou falar. 3 pessoas. Elas me assessoravam em tudo, ó, não fica assim, ó o papo. Eu tinha um colega que ele mandava pra mim. Loucura. Loucura total. Eu tava fazendo, quando eu comecei a fazer os ao vivo, ele mandava no meu WhatsApp, olha o papo, não vai arrumar namorado nenhum com esse papo de pelicano. Porque é o nosso jeito de comunicar, entendeu? Eu não me ofendia jamais. Jefferson, te amo. Então, assim, eles foram me orientando muito. Porque não deu pra perceber, né? Que eu então, assim, eu gesticulo demais. O tom da minha voz, por exemplo, agora aprendi a segurar o volume, né? Mas as minhas risadas eram estridentes. E acaba poluindo. Sim, com certeza. certeza. Então, assim, recebi muitas dicas. Sim. Então, e tô aceitando. Ah, tá. Você notou que na última década, eu tô falando aqui de década, são 10 anos, e na última década a comunicação mudou. A forma com que você se comunica, o próprio dialeto mudou, sim, não é? A maior emissora do país mudou até o próprio visual, que era Vênus Platinada, hoje é Vênus qualquer coisa, não sei como é aquele negócio. Mas o fato é que mudou. Sim. O grande jornalístico que a gente tem, que é o Jornal Nacional, ele mudou totalmente a cara. Os jornalistas não são mais sisudos, não parecem mais robóticos, etc. e tal. E mudou a linguagem. Sim. Você acompanhou isso? Você observou? Como é que você... até meus colegas... Algum tipo de bolha que eu tenho, participo. Gente, bolha é uma brincadeira aqui do off, né? Um tipo de que é o pessoal que estudou comigo e tal, fala, nossa, Luciana, malandrinha, né? Não sei o quê. Ou você se atualiza para conversar com um adolescente, um jovem, ou ele não vai te ouvir. Hoje, a maior massa que sustenta a nossa audiência ainda é o jovem, acredita? Sim. Então, se eu não me atualizar, meu filho, todo mundo já sabe, ele trabalha com mídias sociais, essas coisas todas. Então, assim, ele que vai me atualizando em muita coisa. Ó, mãe, não é assim, é flopado, ó, não deu certo, a gente vai falar. Não é não deu certo, tiazona, que ele me chama. Meu filho me chama de cara, tiazona, porque é o nosso jeito de comunicação. Entendeu? Esses dias, gente, pelo amor de Deus, né? A gente tava falando sobre algumas teorias e aquelas coisas tudo. Aí eu respondi um negócio pra ele, né? Ele falou, Einstein obeso, que esse é o nosso tipo de comunicação. Sim. Ou seja, se você não se transporta para a realidade do momento, você vai ficar pra trás. Sim. Esquece, entendeu? Vai ficar pra trás. Então, e eu não fui nem nesse maneirismo aí que você foi, nem cheguei a isso. Eu digo mais a comunicação, ela formal, né? Essa que a gente vê. Sim, a formal. Mas você nota que os podcasts da vida mudaram muito, né? O palavrão hoje faz, essa coisa toda. Ah, sim, o mais extremo, né? Isso. É um modismo, não é? Muito extremo, né? Mas é que na internet a pessoa não tem a obrigação do público cativo, a audiência não é cativa. Ela é uma audiência mais flopada. Mas se você for olhar, você vai ver que hoje, principalmente nos podcasts, nós não somos mais um país de jovens, né? Não somos mais. Não. Você tem essas bolhas que nós falamos aí, essas bolhas se formam, esses grupos se formam. Mas a gente tem muita participação da faixa dos 30 para 40, temos muita do 40 para 50, para uma população que está envelhecendo. Essas coisas você notou ou não? Notei sim. Né? Quando você me fala do jornalismo sisudo, é porque era cultura, né? A nossa cultura de 10 anos para trás ainda tava aquela coisa mais séria, que se não for sério não é intelectual, que não sei o quê. Aí veio essa nova geração, né? Você acha? Acho. Você acha que é o papel da nova geração? Não é uma discussão de sociedade que não permeia muito isso aí. Eu acho que é o político. O político, a minha visão, o político aproximou muito as coisas. E ele tinha que falar cada vez mais para mais pessoas, para mais bolhas, para mais... Então ele criou essa formação. De uma forma que
bolha A, B, Z, Sim. elas possam entender. Entender. Entendeu? Então, nem muito sisudo, mais simpático, nem muita gíria, mas também palavras que, né? Sim. O vocabulário mais solto. Isso, mais solto. Algo que deixe pra você se mover. Exatamente. Sim, você compreende dessa maneira? Sim, mas era tudo assim, muito, né? Muito sisudo. Isso. E aí você vê as novas formações, porque se você for delimitar... Eu não sei o teu público lá no Facebook, mas a gente sabe que o Facebook é uma plataforma para os mais velhos, né? Não, esses dias eu recebi um pedido de namoro de um menino de 19 anos. Eu falei, meu filho, pelo amor de Deus... Pelo amor de Deus. Ai, eu adoro. Pelo amor de Deus, filho, me ajuda. Me ajuda. Então, assim, o público ele é bem diferente, a faixa etária. A gente tem os números, faz os estudos para olhar. Esse canal aqui, por exemplo, eu já vi que tem muito pouco jovem. Né? Foi uma redundância, muito pouco jovem. Né? Quase um... Mas o que a gente nota é que esses públicos acabam sendo alcançados de uma forma ou de outra. Sim. Pela interpretação, mas principalmente por aquele que está lá na frente da câmera, igual você está aí. Esse teu jeito, esse teu rosto, esse seu jeito de falar, que foi abrindo espaço. Que vai caindo, né, no gosto. O que é desgosto para uns, cai no gosto de outros, né? Então... E se isso é recheado com um conteúdo... Porque você pronto. Aí o negócio... Aí é 2 mais 2, vai dar 4 mesmo, vai dar certo. E foi isso que aconteceu com você? Você pensa que seja isso? O que acontece? De novo, vou desabafar aqui com vocês, tá? De olho na tela. Muito legal. O que acontece? Nós conversamos com vocês e falamos assim, eu sou um cara de planejar, e só a sua conversa, realmente, você é o cara do planejamento, não sei o que. Ai, caramba. O que eu fiz? Eu me joguei, eu falei, fui, Brasil! E aí, a gente que não é bobo, a gente vai observando aquilo que está aderindo, o que você está fazendo. Então, obviamente, você vai, né? Porque ninguém é todo... As pessoas falam de máscara, sabe, Noel? Ai, fulano tem máscara. Todos nós temos. Com certeza. Todos nós temos, e várias. Porque às vezes você tá, não tá tudo bem, tá tudo bem e tal. E não tá. Então a gente não somos a mesma pessoa. Por exemplo, eu tive uma crise de enxaqueca, 5, 6, 7, uma semana. Então, naquele momento, uma pessoa chata, uma pessoa ácida, que vai e se prende dentro de quarto e não quer falar com ninguém, não sei o quê. Então, assim, a gente tem Você tem essas coisas? Tenho. Eu tenho, por exemplo, aquilo que eu te falei da timidez, entendeu? Às vezes eu olho e falo, meu Deus, a pessoa veio falar com o maior carinho, eu fico sem graça. Você não vê que isso aí é típico dos 17, 18 anos e tal? Então, Brasil... É que eu fui envelhecendo, Benjamin Button lá, eu tô 17 anos, mas tô com cara de 50, enfim. Entendi. Então é isso. Agora eu perdi até o fio da meada, que eu tô pensando nos 17 anos. Que legal. Bacana, é isso que chama mais, que chama muita atenção. Mas, de certa forma, eu vou cutucar um pouquinho mais. Total! Então, de certa forma, você se relacionou lá, fez as suas entrevistas com a elite, né? Com a elite de Rio Grande da Serra. Sim. O que não é... Como é que eu vou falar aqui? Não é palpável para a gente fazer uma crítica à população inteira. Sim. Mas essa elite que você fez lá, como é que ela era? Como é que você avalia? Ela tinha essa riqueza de conteúdo? Ela tinha essa riqueza de interesse? Você acha que seu papel foi mostrar esses políticos, porque na maioria políticos, foi mostrar essa gama de políticos para a população? Como é que foi o teu papel? Como você redesenha essa coisa? Vou simplificar aqui. Na verdade, a gente sabe o que acontece nos bastidores. Demorou, mas eu peguei. Mentalizei. Cuidado com esses bastidores, pelo amor de Deus. Mentalizei. Não, óbvio que eu não vou. Quem quiser ver, vai lá atrás e vão ver também. Sim, os vídeos estão lá, né? Total, tá livre, gente. Acesso lá é livre. Né? Então, eu sempre dei minhas cutucadinhas. Minha mãe ela falou assim, você não é uma faísquinha. Ela sempre me chamou de lança-chamas. Lança-chama. Você não consegue ser discreta, meu bem Deus. Bem sutil. Nossa, sutileza, eu passei assim, ó, a fila do sutileza estava aqui, eu passei... Então, assim, de certa forma, Noel, eu vou falar pra você.
Às vezes eu queria dar uma cutucada, eu tava aqui só esperando o momento. Sim. Ouvindo, deixando a conversa, eles achavam, alguns, né? Não são todos, óbvio. Mas alguns achando que tava levando. Até eu fazer igual uma cobra. Sim. E picar. Sim. E aí a pessoa, então, né? Isso que era legal. Né? Uhum. Então, assim, porque a gente, de novo, eu conheço os bastidores. Né? Sim. E mesmo sabendo que a gente usa máscaras, é falsidade. Não, essa é a realidade. A gente tem dias que a gente não tá bem. Mas existe no meio aí a máscara do mau caráter. Vamos simplificar, né? Que talvez você vai vendo que não é máscara. Sim. É o rosto. Você vai vendo que é real. É real, né? Então, como que eu poderia... Porque assim, a gente precisa ser inteligente, viu, Brasil? E isso, eu não tô falando questão de estudo. Eu tô falando de sagacidade. Sim. Como que eu posso explorar isso e colocar isso pra fora sem eu me comprometer? Usando a sagacidade. Sim, é o conteúdo. É você explorar o conteúdo. Que você fazia coisa... muito legal. Bem... porque assim, ó, eu sempre falo, todas as entrevistas, o que você não quer falar? Porque eu quero que a pessoa volte. De certa forma, ela tá te usando. Ué, mas quem não tá se usando aqui? Sim, é verdade. Não, vamos ser verdadeiro, né? Não, eu chamei porque... Não, você quer aparecer, você quer like, você quer visibilidade. Normal, gente, Sim. não é pecado. Opa, vamos lá. Sim. Então... Porque não é muito uso, né? É troca. É a troca, exato. Não é uso. Não adianta a gente explicar porque tem pessoas que não vão entender. Não vão entender. Você tá chamando de burro? Não tô chamando de burro. Sim. Mas são algumas limitações. Sim. No prisma. É porque muitas vezes você projeta algo muito grande, mas você projetou, você não fez. A coisa é pequenininha, não é? Exatamente. E eu achava que você fazia muito legal isso. Nossa, eu nem assisto. Outra pergunta. Você assiste os programas depois de prontos? Não, as pessoas que fazem as pautas pra mim, elas assistem, elas me dão feedback. Eu não consigo me assistir. Realmente me faz mal. Me faz mal. Eu fico morrendo. Dá uma vergonha alheia. Quando eu começo a rir. Ai, coisa minha. Coisa minha. Então, muito por conta dessa liberdade, os podcasts, não é o Brasil, invadiu o mundo, né? Fazem sucesso. E a gente vê muitas coisas caírem nos podcasts. Porque lá... que não é o nosso modelo aqui. O nosso modelo é gravado, etc. É uma provocação. Sim. O seu era podcast. Sim. O seu era, vamos dizer assim, fazendo uma comparação não muito fiel com a mídia tradicional, você era ao vivo. Isso. Não é? Porque eu não tenho muita disciplina. É por isso que eu preciso... Não vou mentir, Brasil. Mentir pra quê? Não tenho muita disciplina. Então eu preciso que alguém faça uma pauta, me dê um feedback pra eu poder me situar. Porque tem horas que viaja. Entendeu? E aí, lá, você até que não era. A gente vê alguns podcasts de entrevistas aí, que são terríveis, né? O cara acaba falando uma coisa que é polêmica demais. Porque ele vai entrando naquela conversa toda, o cara vai preparando a cama dele, e aí ele solta porque não tinha outro jeito dele soltar. Não é por inocência nem nada, mas porque ele acaba se abrindo, se sentindo à vontade, e vai lá e faz. Eu acho que assim, para quem apresenta, deve ser muito gostoso você traçar esse tipo de estratégia para uma entrevista e você chegar nessa coisa. Teve coisas que você apresentou no programa que foi muito engraçado, que eu não vou citar aqui. Sim, mas meu Deus, cada coisa fala Jesus. Outras que foram muito preocupantes da gente chegar a um veredito sobre a população brasileira, sobre a coisa toda, mas normal. Deixa eu te perguntar agora, mudando um pouquinho de comunicação para a tua vida, como é que foi 2 anos de pandemia? Você sofreu muito nisso tudo, uma pessoa tão comunicativa como você. O que você usou? Não me lembro muito dos programas, se você os fez na época da pandemia, mas como é que foi para você assim, essa coisa de se fechar mais para dentro, de tomar cuidado com algo que era perigoso demais, de ver a reação das pessoas, do presidente que não acreditava. Como é que foi isso para você? Eu estava trabalhando no centro de São Paulo e começou a questão do Covid e começou o uso de máscara.
Não tinha ainda virado pandemia, né? Ainda estava, foi antes do carnaval. Só que quando eu vi, um belo dia, eu fui trabalhar, passou o carnaval, que eu fui trabalhar, as ruas estavam vazias, aí me deu um pouco de pânico. Sim. Né? E eu tinha uma lojinha ali na galeria em frente à estação. Não, eu já tinha fechado até mesmo por causa desses rumores do coisa. Eu falei, não vou renovar o contrato, vou fechar. E eu tenho uma mente que também é dos meus pais, assim, é a influência deles, né? Eles são empreendedores. E eu falei, gente, eu não vou ficar com essa mercadoria, porque eu fechei a loja, né? Eu falei, não vou ficar com essa mercadoria aqui. Aí eu me reinventei, comecei a fazer as lives saldão. Saldão. Não, só eu mesmo, Brasil. E a primeira que eu fiz, bombou. As pessoas estavam em pânico, como eu, e tinha que ter alguma coisa, pelo menos com uma palhaça, tá lá na frente rindo, você passar o tempo. E eu não me ofendo quando a pessoa, palhaçada, palhaço, não me ofendo. E a primeira eu fiz, deu certo. Então, assim, eu comecei a fazer, vendi todo o estoque de coisas que eu tinha, mas eu dei uma piradinha por causa do Covid. Sim. Morreram muitos amigos meus, pastores da igreja onde eu vou, outros pastores que são de outras igrejas, morreu padre, e aquela coisa, não, que quem tá com Jesus morre. Sim. Você sabe, não tinha isso? Não. Isso é falta de fé, gente. Aí eu falei, não, gente, não é isso não. Não é isso não, porque tem pastor morrendo, tem padre morrendo, tem pai de santo morrendo. Não, peraí, peraí, vamos pôr o pezinho no chão. Então eu dei uma pirada, eu ficava morrendo de medo, porque no começo era a doença dos idosos, né? Foi das crianças, depois foram diretamente para os idosos. E eu sempre pensei, meu pai e minha mãe, meu Deus, meu pai e minha mãe. Aí quando eu fui falar com o meu ex-patrão, ele já tinha sugerido, virou pandemia, a gente não pode abrir. Sim. Então eu fui me virando nas lives saldão. E aumentando a minha comunidade ali, aumentando minha comunicação, o público. Foi muito bom. Nessa parte. Cara, muito bom conversar com você. Coisa maravilhosa conversar com nós ficaríamos tempo aqui, mas total. Tem uns limitezinhos. Tranquilo. Vamos ver aí. Pós-pandemia. Tá. E o mundo? Então, aquilo que a gente estava conversando, né? Muita gente criou um mundo ideal pós-pandemia. E aí não só eu, mas N pessoas constataram que não foi bem assim. Né? Então, eu vi assim, colegas que eles eram de um jeito, passou a pandemia, mudaram. Não, eu não sei até quando eu vou estar vivo, então eu vou fazer isso mesmo, dane-se os outros. Você sente isso? Sinto. Eu vi uma matéria do New York Times que falava do Brasil e da pandemia, porque para eles é difícil entender como é que nós tínhamos um presidente que não acreditava, que era negacionista, tivemos tantas mortes e tivemos uma eleição no meio disso, totalmente desprovida de bom senso, totalmente desprovida de bom senso. As pessoas colocaram não as questões do país, mas sim as questões de Deus, o sexo, a religião, foi o que foi mais falado. Afloraram demais, né? E aí eles não conseguem compreender. Você faz essa mediação entre nós e o que nós sentimos. Eles, nós, eles. Olha, eu sou cristã, né? Só que eu não sou desse público que confunde as coisas. Então, eu não sei bem se foi isso que você perguntou, mas eu posso falar para você que eu faço sim essa separação. Meus pés, eles tocam a terra. Sim, foi exatamente isso que eu perguntei. Sou humana. Sim. Não crio os meus filhos bitolados. Eles são cristãos por convicção deles. Até um tempo eu os levava à igreja, mas eles sempre foram seres pensantes, sempre. Sim. Mesmo que isso viesse contra mim. Entendeu? Porque aí você cria um filho que é pensante, ele vai falar, minha mãe disse que é crente, mas dentro de casa grita com a gente. Quer descer o cacete na gente. Então eles foram me confrontando. Então assim, eu os crio até hoje, por mais que isso possa me doer, porque eles vão debater, né, direto. Mãe, ó. Então assim, eu os deixo livre. E o barato é que você faz parte de um microcosmo que eu poderia confundir com o cosmos aqui, porque é bem a família brasileira.
a mulher é a dona de casa agora, né? A master da família. A gente viu isso pelos números do IBGE. Então a mulher é que manda, já não tem mais a figura do pai, é quase que, né? Das famílias, dos grupos familiares, esse em que a mulher é que manda? A top de linha, é o maior número. As Ferreira e os Rocha, a maioria são casados. Mas quem manda é a mulher. Sim. Tanto as Ferreira quanto os Rocha, os homens têm a voz bem pequena lá no meio. Então, e aí, pelo olhar desse microcosmos aí, você dimensiona a sociedade. Sim. Aí você acha que a sociedade é assim mesmo? Que nós temos essa pouca visão da realidade, que a gente não enfatiza o que é real. Por exemplo, você vai falar de desenvolvimento, os caras... Eu também tem outra coisa que a gente tem que permear aí, é que a política tomou parte de tudo. Nesses últimos anos, até da religião. E aí hoje o cara é roubado. O cara é roubado, em vez de ir na delegacia, ele vai reclamar pro vereador. E aí por aí vai. Ele tá com doença, em vez de ir no pronto-socorro, ele vai pro vereador ou pro prefeito, etc. Então essas dimensões foram perdidas há um tempo atrás. Agora, com a pandemia, a gente viu que a política entrou mais ainda para dentro, e eu digo aqui o político, aquele profissional que quer o seu voto, que o trabalho dele é ganhar teu voto. Você nota que o futuro do país tem que caminhar para esse lado da política tomar todos os espaços, já que você já fez esse debate lá no teu programa uma vez, ou você acha que a gente tem que ir retomando isso, que o diálogo tem que passar a ser uma coisa mais proeminente, sei lá? Ô Noel, olha, como eu disse, eu vou reafirmar, sou cristã. Só que o que algumas pessoas não entendem é que nós vivemos neste mundinho aqui. Então, pra mim, eu sou 100% diálogo. Eu preciso saber sobre política. Eu preciso saber sobre geografia. E tem geografia? Tem muita coisa. Eu preciso saber sobre A, B, C, assunto E. Eu preciso saber. Sabe por quê? Eu sou um ser vivente. Sim. Eu preciso dialogar, eu preciso argumentar. Senão, a gente vai virar robozinho. Sim. E você precisa do outro, né? Óbvio. Agora, esse fato de que ficou doente e procura um vereador, eu tenho duas visões sobre isso. Sim. A primeira é que e isso não é nível Rio Grande da Serra, nível Brasil. A nossa saúde é muito carente. Sim. Com o dinheiro que nós temos, nossa saúde era para ser assim, é como o SUS que outros países olham e falam, nossa, mas a saúde aí é de graça, entre aspas, né? Sim. Algumas pessoas elogiam, outras nem tanto, mas enfim. No mundo, o SUS é elogiado. Não é? No mundo, se você for olhar a história do mundo e olha para os países ricos, que a gente gosta de comparar tanto, por exemplo, lá nos Estados Unidos a grande maioria de mortos é porque não tinha um SUS. Não tem. Lá tem que pagar. Tem dinheiro, é atendido. Não tem, vai preso. Porque exatamente. Se você for preso, você pode ser atendido. Você vai ser atendido, vai receber uma conta, não paga, você vai preso. Exatamente. E as audiências lá são rápidas. Vem aqui. Sim. Você está culpado. Ou paga, ou vai preso. Serviço social nem sempre. Mas essa questão aí. Exato. Então o SUS é fantástico, é maravilhoso. Sim. Eu só acho que o brasileiro, aí eu coloco aqui a minha opinião para você opinar sobre ela, que o brasileiro é muito mal acostumado. Então, aí ia falar exatamente. A debater ou tirar do outro a responsabilidade. É sempre bom. O meu pai, ele gostava de dizer que tinha o senhorzinho, né, o coroné. Sim. O coroné resolve. Nós ainda estamos um pouco nisso, você não acha? Não, um pouco não. Total. O que eu ia falar da saúde é o seguinte, que às vezes o munícipe, enfim, ele recorre a um vereador porque ele sabe que o vereador, ele não pode, porque não é o que ele tem que fazer. Não é o métier. Não. Mas às vezes, em alguns casos, não é em Rio Grande da Serra, ninguém fura fila aqui de exame, gente, de exame. Não, ninguém, põe esse aqui para fazer. Não, isso não acontece em Rio Grande. Mas nos outros lugares, acontece isso por quê? Porque a nossa saúde é precária. E às vezes a pessoa recorre a um vereador ou um secretário que seja, porque o pai e a mãe não tá bem, não tem uma assistência médica boa. Então, assim, eu consigo enxergar isso. Mas eu também consigo enxergar que tem o outro lado. Sim. Da moeda, como tudo, tem o outro lado, né? E aí já é da sacanagem, já é de... põe meu nome aí na frente. Mas se olhar para números, as pessoas não falam, a gente tem que falar aqui, que é a provocação. Se olhar para números, você nota que
a nossa expectativa de vida aumentou. Sim. Drasticamente, desde a década de 70. A expectativa de vida da década de 70 permeava aí os 58 anos. Por aí. E hoje nós estamos ali na faixa dos 80. Meu pai tá com 78 anos. Sim. Se você olhar então, pra ele, vacinar. Se eu digo assim pra você, você fala pra mim, poxa, Noel, a saúde é muito ruim. E eu olho a expectativa de vida das pessoas, eu vou dizer, pô, você está mentindo, não é assim não. Agora, é um grande apelo, é um grande chamativo para o político, para a politicagem. Sim. Porque é uma coisa que te afeta pessoalmente, não afeta o grupo, afeta o indivíduo. Sim. Então é muito mais fácil eu te pegar por ali, eu tô com a dor de dente, pronto. Eu crio, sabe? Aquele vínculo, né? Sim, porque nós em Rio Grande principalmente, no mundo, mas em Rio Grande principalmente, você vê como nós somos antenados. Rio Grande é uma cidade maravilhosa. Somos antenados demais. A grande questão é a ambiental, até para a saúde das pessoas. Até se discutimos a pandemia e tal. E nós vemos aqui em Rio Grande um desrespeito terrível pelo meio ambiente. Da população. Sim, sempre da população. Mas ela acha que essa responsabilidade não é dela, que é do político. Ela outorga isso ao coroné, de novo, ao coroné. E aí a gente não consegue nem entender o que é administrativo e o que é legislativo. Aqui em Ribeirão não existe, aqui em Rio Grande não existe isso. Como no país também. E cria essa sensação quando você, que é da comunicação, fala isso. Nossa saúde é muito ruim. Bom, mas se eu for olhar para os números, eu diria que nós aqui não morreu quase ninguém na pandemia. Se você comparar com a Europa, com os Estados Unidos, a maior, pá. Então, o que eu noto é assim, é muito a política se envolvendo, tomando conta, por isso que eu falei do político lá. E eu só faço essa pergunta para você porque você tocava muito nessas coisas, assim. Esse tipo de conscientização, você não nota que faz parte do seu métier, por exemplo, de comunicador? Porque toda vez que você aumenta um número, você está entendendo? Claro. Você passa essa história. Então o político vem e junto com você ajuda o cara a convencer. E aí ele pode até para ganhar um voto dizer, não, eu vou melhorar a saúde porque realmente está horrível. Hoje é terça. Uhum. Então, na sexta-feira eu estava no trem, muito engraçado. Eu estava no trem e um cara pegou e falou assim, por quê? Eu fui na UPA e não tinha nem de pirona, porque na outra gestão... Eu não tô defendendo gestão nenhuma, tá? Tô só verbalizando o que eu ouvi. Na outra gestão, aí me coçou a garganta. Porque eu não quero defender gestão. Sim. Mas o de pirona tá faltando faz tempo. Sim. Tá faltando fralda para as pessoas com deficiência, deveras. Né? Então, assim, as fichas vão caindo, sabe, Noel? Vão. As fichas vão caindo e eu quero evoluir. Eu quero caminhar para frente. Então, você veja bem, eu vou citar aqui apenas por debate, mas o dipirona é o grande problema do mundo. Pois é. Porque a pessoa não tem... vai criando resistência ao medicamento. Eu criei. Isso. E às vezes ele me... E a pessoa não sabe nem de onde vem isso. É por conta do usar demais o produto. E quando você faz xixi ou quando você faz cocô, você devolve parte desse produto para a água. Esse produto não sai da água que você bebe, ele volta para a água e aí faz o efeito reverso. Então o cara que te reclama disso, ele não sabe disso. Não, e o que mais me deixa assim, incrivelmente pensativa, é que assim, muitas pessoas, elas são imediatistas. Agora tá faltando dipirona. Sim. Agora tá faltando isso agora. Não tô falando que tá melhor ou pior. Por que eu não vou falar? Sim. Eu não preciso falar. Sim. Só que eu tenho uma certa dificuldade de entender o camarada que ele não acompanha o que está acontecendo e sai soltando aí suas pérolas. Sim. Entendeu? Mas por conta dessa provocação que você me fez, que me engasgou aqui, eu gosto disso, ao mesmo tempo em que a gente acaba induzindo, às vezes nem não querendo, isso é importante, que são os feedback. Sim. Né? Ué, tô dando pérolas? Opa! Sim. Parece que inverteu aqui, quem está conduzindo não sou mais eu? Exatamente. Então isso é importante, esses tipos de feedback é importante, porque assim, não é bem por aí, né? As coisas não são bem por aí, então acontece sim, né? Mas eu e as pessoas que eu converso, enfim, traçando
diálogos para que se inverta. Sim, com entendeu? certeza. Opa, você não vai falar o que você tá achando que vai falar. Peraí que eu vou te dar uma rasteirinha para você se situar. Então acontece. Eu ouço muito o debate de que o político precisa ser melhorado, mas a gente esquece duas coisas nesse debate. A primeira é que o político não vem de Marte, ele sai das fileiras sociais. Sim. Então, ele não pode ser considerado, dizer assim, ele não está atendendo o problema porque ele não conhece. Muito pelo contrário, ele saiu das fileiras que está tendo problema. Sim. E aí a pessoa não tem como avaliar, ou o político engana mesmo. O que você acha aí? Eu vou dar minha opinião. Por favor. Fazer como ele diz, Regina. Esse é meu prisma Sim. sobre o assunto. Se não agradar... Não, normal. Que pena. Mas esse é o meu jeito de ver as coisas. Não, então, aqui é importante que você diga o que você sente. Eu vou falar a verdade pra você. Muitas pessoas, elas vendem a dignidade por R$50. Sim. Ah, mas isso todo mundo fala, Luciana. Pois é. E essa mesma pessoa que vende dignidade por R$50, ela vai pro Facebook xingar. Sim. Ela vai no meio do trem, que nem aconteceu esses dias comigo. Vai lá falar. Então, assim, as pessoas não estão muito interessadas, ou não é? Isso é uma realidade, em se aprofundar em política. Em saber que, não deu certo com esse político, nem que ele me pague R$1.000. Eu não vou votar. Mas vai além, que foi as provocações que eu fiz para você. Não é política, é se aprofundar na vida, na sua vida e na vida da comunidade. Porque não é política, né? Não quero. Não é. Você nota que a gente falou aqui que a culpa é do povo. Porque não é, por incrível que pareça, o político está no povo, então ele participa disso também. Mas por incrível que pareça, as pessoas que sujam as ruas de lixo, as fontes de Rio Grande, essas fontes maravilhosas, todas cheias de lixo, elas são o povo. Não é a prefeitura ou é a população. É igual... Rio Grande da Serra temos um problema que eu vi, né? Temos uma defasagem. A pessoa até deu uma gastada, né? 6 horas da manhã, eu querendo dormir. Mas enfim, temos uma defasagem no serviço de quê, filho? 6 horas da manhã, eu não tô nem entendendo o que você tá falando. Mas temos uma defasagem no sistema de limpeza aqui, que. Aí você olha... Se cada um fizesse a sua parte, que é o que você falou, só estou reafirmando, né? Será que teríamos necessidade de ter mais serviços, né? Dos caminhões passando? Sim. Ou se a gente fizesse a nossa parte e entrar no equilíbrio? Há um tempo atrás, aí, teve a morte do estudante lá em Santa Catarina, tal, aquele que criou o bafafá. Em Rio Grande, a gente teve uma convulsão social. As pessoas foram as mídias sociais reclamar, foram nas escolas reclamar, nas reuniões do CONDEMA, que é o Conselho de Defesa. Nossa, todo mundo tão preocupado, envolveu a prefeita, envolveu tudo. Você não acha que isso é como é que eu vou falar? Um combustível para o político? O político adora isso. Total. Você, amiguinho, se liga. Eles estão atentos em tudo. Eu não vou falar aqui da dignidade de ninguém. Eu sei. Cabe a cada um, né? Enfim. Mas eles estão de olho em tudo. Eles querem ser reeleitos. Sim, com certeza. Então, a antena tá ligada 24 horas. E isso que você falou é a melhor receita. Entendeu? Existem os bons políticos e existem aqueles políticos que poderiam não ser mais. Entendeu? E você não acha que esse papel é o papel das mídias? É o papel seu, por exemplo, como comunicador? Sim, com certeza. E eu vou falar pra você, sabe esse coroné que você falou? Sim. Ele existe, ele é super real. Não morreu não, tá? Não, jamais. Ele vai estar instalado em muitos lugares porque é o poder que manda. Sim. Ai, Luciano, você sofreu. A gente não é besta. A gente sabe que quando vai apertando o calo de um ali, às vezes a gente recebe um recadinho. Meus filhos eles morrem de preocupação, minha irmã, a minha mãe, o meu pai. Porque você sabe, quando começa já não tem mais limite. Não, mas e isso? Eu já me empolgo, tô achando que vou sair dali com colete, né? Sim. Com o carro blindado. Virou heroína. Nossa, super-girl, não sei o que. Então, assim, ele existe. Luciana, você passou por algum problema? Isso eu vou deixar comigo. Isso eu vou deixar comigo. Mas o meu problema, eu não tenho medo. Sim. Falo. Gostou, não gostou. Mas eu tenho filho, né? Sim. E esse é o porém. O meu papel mas quem é que vai me proteger? É o Chapolin Colorado, quando eu precisar. Sim, mas eu falei até um pouquinho mais do debate, né? Desse posicionamento seu. Porque você se defendeu aí, diz que tem filho, tal, essa coisa toda, mas você foi uma pessoa que bate mesmo. Pois é. E que não é bater no político, não é essa a questão. Só perguntar, né?
que perguntar não ofende, né? É você trazer à tona debates que são importantes. Eu diria que a saúde não é tão importante assim. Eu digo que, primeiro, o ambiental e, segundo, a educação. E educação não é a formação primária, a secundária ou a profissional. A formação é saber consumir a informação que te chega. Sim. Não é? Eu concordo com você. Eu só inverteria aí, né, a educação primeiro, depois, porque sem educação, meio ambiente vai continuar do jeito que tá. Talvez. Né? Então talvez. eu só inverteria essa parte aí, mas a educação é fundamental. Entendeu? É fundamental você saber já lidar com um funcionário público, falar boa noite, por favor. Ah, mas eu pago o seu salário. Peraí. Saber lidar com o ser humano. Opa, saber lidar com o ser humano, por favor. Eu estou prestando serviço para uma empresa agora que, assim, qualquer coisa, o gestor, entendeu? Ele é de duas empresas, enfim, ele me pede as coisas, por favor. Sim. Quando ele vai chegar na minha mesa, ele fala assim, posso, não sei o que, não sei o que. Ah, não pode, claro, não sei o que. É o dono. Né? Então, assim, educação. A educação abre várias portas. Bacana. Tá tão bom. Tá mesmo? Adorei. Podia não acabar, né? Adorei. Mas, infelizmente, já tem 1 hora aqui, a gente chegou ao limite. Gente. Ao limite do meu tempo aqui. Poderíamos continuar, mas infelizmente já tá no limite do tempo. Você que manda. Cara, eu vou pedir para você fazer as considerações finais, não sem antes te agradecer. Imagina. Muito obrigado. Demorou, mas valeu a pena. Tá fazendo docinho, né? Tá fazendo doce para mim, mas é assim mesmo. Cara, foi muito bom. Espero que outras oportunidades. Por favor. Por favor. Você. Vou aceitar com certeza. Vou abrir para suas considerações finais, querida. Tá bom. Fechando esse apenas uma conversa ou uma dose, como que é? Um dedinho de prosa? Um dedinho de prosa. Adorei. Muito obrigado pelo convite. Nossa, me sinto honrada, né? Porque muitas portas se fecharam, tá, Noel? Muitas portas se fecharam pra... Você não conhece da história aí, você não conhece um parágrafo. Mas, enfim, muito obrigado pelo convite. Precisando, estarei aqui novamente. Só a gente ver a questão de datas. Mas estarei aqui com o maior prazer. Não tenho muito o que falar, só quero agradecer. Obrigado. Valeu, querida. Obrigadão mesmo. Tchau. Curta dando seu like, compartilha para os seus amigos, se inscreva no canal, acione o sininho para novos vídeos.